Olá, amigos. Eu sou o Oscar e você está no canal Cristão na Tela. Hoje nós vamos continuar a nossa leitura comentada do livro Pecados Espetaculares, do pastor John Piper, conforme está aí na ilustração, e você pode pegar os dados do livro. Se você quiser comprá-lo para ler, eu garanto, vai ser uma leitura muito edificante e útil para a sua vida. Vamos seguir. Hoje nós vamos ler e comentar o 8º capítulo e último capítulo do livro. Hoje o pastor John Piper vai falar sobre o pecado espetacular do Judas Iscariotes, o amigo de Jesus. Amigo? Judas? Quem é Judas Iscariotes? Vale a pena a gente procurar saber algumas características desse homem. Bem, em primeiro lugar, Judas era amigo de Jesus num certo sentido. Ele foi um dos 12 apóstolos, e apóstolos foram aqueles 12 escolhidos entre um número maior de discípulos que seguiam Jesus. Então, o Senhor Jesus olhou para Judas e o escolheu para andar com ele. Judas, então, ao andar com Jesus, era companheiro de ministério. Ele pregava com Jesus, ele repreendia demônios com Jesus, ele levava a palavra de Deus com Jesus, ele era companheiro de Jesus. Além disso, ele era um homem de confiança, não só de Jesus, mas do grupo dos apóstolos, porque ele era aquele responsável pela administração dos recursos financeiros do grupo, conforme está lá em João 13:9. Leiamos o que está escrito. Pois como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe dissera: compra o que precisamos para a festa, ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. Então, o Judas, ele foi uma pessoa que era da confiança do grupo. Ninguém supunha que ele pudesse fazer algo errado. Era uma pessoa digna dessa confiança do grupo. Além do mais, Judas tinha uma relevância nesse relacionamento com Jesus. A gente vê isso quando eles se assentam para a celebração da ceia. Vamos ver como está registrado lá em Marcos capítulo 14, 20. Respondeu-lhes: é um dos 12, o que mete comigo a mão no prato. O que isso tem a ver com relevância? O hábito dos judeus naquela época, ao assentar à mesa para fazer as refeições, as mesas eram longas, baixas, eles sentavam no chão, e o principal da casa, o dono da casa, ele sentava no centro da mesa. E as suas laterais dos dois lados iam aceitando os convidados. Os convidados que ficavam mais próximos daquele que estava no centro eram os convidados de maior importância para ele. Então, se aqui Jesus fala que, quando ele citou que entre eles havia um que havia de trair, eles perguntaram quem, ele falou: aquele que mete comigo a mão no prato. Ou seja, Judas estava próximo o suficiente de Jesus para que com ele acessasse o mesmo prato para pegar o pão. Então, isso demonstra uma certa relevância de Judas Iscariotes entre os 12 apóstolos. Esse é o homem que, por fim, veio a trair o nosso Senhor Jesus e, com isso, condená-lo à morte. No Evangelho de Lucas, capítulo 22, do versículos 3 a 6, está registrado que Satanás entra em Judas. Vamos ler o texto. Ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. Este foi entender-se com os principais sacerdotes e os capitães sobre como lhes entregaria Jesus. Então eles se alegraram e combinaram de lhe dar dinheiro. Judas concordou e buscava uma boa ocasião de lhe entregar sem tumulto. Aqui a gente vê que Satanás entra em Judas, e ao Judas conduzir essas autoridades entre os sacerdotes e ali entre os judeus, fariseus, ao Getsemane para entregar Jesus, ele efetivamente condenou Jesus e selou a morte de Jesus. A expressão Satanás entra em Judas merece algumas reflexões. Satanás,
Primeiro, Satanás dominou um homem bom? O Judas já estava em pecado e Satanás apenas escolheu a hora de agir? A primeira questão importante: Satanás entrou em um homem bom ou ele entrou em um homem que já era um pecador, já vivia no mal? Segunda questão a ser considerada quando se fala que Satanás entrou em Judas e isso culminou com a morte de Cristo. Por que Satanás faria isso? Entraria em Judas para que traísse a Jesus a ponto de levar Jesus à condenação e morte de cruz, sabendo que se Jesus fosse para a cruz, morresse e ressuscitasse, ele, Satanás, estaria derrotado. Por que ele faria isso? Na terceira questão, interessante a ser considerada, nessa questão de Satanás entrou em Judas com esse propósito de levar Cristo à cruz, onde estava Deus? Onde estava Deus quando isso aconteceu? Qual foi o papel de Deus nesse evento, nesse fato, nessa ocasião, nessa circunstância? Onde estava Deus nessa hora? Quando Lucas diz que Satanás entrou em Judas, como a gente deve pensar sobre a vontade de Judas e o poder de Satanás? Bem, a gente deve entender que Judas não era um inocente. Na verdade, a palavra de Deus em João 12,6 nos afirma que Judas era um ladrão. Leiamos lá o texto. Isto disse ele não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Essa foi aquela passagem que Maria ungiu os pés de Jesus e Judas reprovou aquele ato, falando: poxa, por que desperdiçou esse bálsamo? Poderíamos tê-lo vendido e distribuído aos pobres. Mas, na verdade, ele estava interessado em ficar com aquele dinheiro porque ele administrava os recursos financeiros. E a gente acha que Judas foi abominável ali naquele seu ato, no seu pensamento, mas a gente deve olhar em volta e entender que ainda hoje muitos líderes cristãos fazem isso. Lançam mão da bolsa, usam de forma erradamente os recursos que pertencem à obra do Senhor. Então as pessoas entregam os seus dízimos e ofertas em confiança de que aquele valor será empregado para a edificação do reino de Deus, mas nós bem sabemos que nem sempre é assim que se dá. Mas isso é um problema entre aquele malfeitor e o próprio Deus que no tempo certo dará a paga a esse malvado, Ainda que Judas assentasse próximo de Jesus, saísse com ele no ministério a ensinar e expulsar demônio, Judas não amava Cristo. Na verdade, Paulo explica isso, como é que isso acontece, não só com Judas, mas com todos nós. Lemos o que está registrado por Paulo na carta aos Efésios, no capítulo 2, de 1 a 3. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Então Paulo ele mostra que o agir de Judas não está errado, está totalmente coerente com o agir de qualquer homem que não teme a Deus, que vive segundo as paixões da sua carne. Ele deseja, o homem natural deseja satisfazer os desejos da carne, que são por natureza, e uma natureza corrompida pelo pecado, pecaminosa. A natureza pecaminosa da nossa carne nos chama, nos convoca, nos invoca, nos grita para que nós satisfaçamos os seus desejos. E aí você pode enumerar, elencar um número enorme de desejos que são pecaminosos, não agradam a Deus e nos afastam dele, na verdade. Então, o homem sem o Espírito Santo, ele é totalmente governado por essas suas necessidades, esses seus desejos. Satanás não faz
pessoas inocentes de prisioneiros. Na verdade, não existe pessoas inocentes. Ninguém é inocente. Todos nós nascemos em pecado e pecamos ao longo de nossa vida. Não há inocente entre nós. A palavra diz, não há um justo, nenhum sequer, né? Satanás ele tem poder onde as paixões nos controlam. É ali que ele atua, na verdade. E a mesma coisa aconteceu com Judas. Judas acobertava o seu pecado. O seu pecado, na verdade, era o desejo pelo dinheiro, o desejo pelo poder, o desejo pelos prazeres que o dinheiro poderia comprar para ele. E isso é o que mais acontece no dia de hoje. A gente vê pessoas gananciosas, ambiciosas, corruptas. Mas por quê? Porque o desejo da sua carne é o ter, é o poder, é o ser. E isso não glorifica a Deus. Então, muitas vezes nós temos esses desejos em nós, mas o Espírito Santo nos ajuda a dominá-lo. Passamos a ter o caráter de Cristo, mas quando o Espírito Santo não está na pessoa, quem governa é a carne. E aí, nesse mundo, nesse universo, o príncipe dessas potestades, ele age. Ele age com sabedoria porque ele não é bobo. Então, ainda hoje, eu e você, todos nós, corremos o risco de cometer o mesmo erro e os mesmos pecados de Judas. Tomemos cuidado. Mas voltemos àquelas 3 questões que nós levantamos quando falamos sobre Satanás entrou em Judas. Vamos analisar uma a uma para a gente tentar entender. Primeira questão que nós levantamos: por que Satanás levaria Judas a trair Jesus? Satanás não sabia que a morte de Jesus na cruz significaria a sua própria derrota? Vamos ver o que está escrito em Colossenses 2, 13 a 15. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. E ainda vamos dar uma olhada no que está registrado em Apocalipse, capítulo 12, versículo 11. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Então, Satanás, ele foi vencido pela morte de Cristo. Agora, Satanás não sabia disso, que levar Jesus à morte de cruz seria sua própria derrota, como um suicídio? Tudo indica que ele sabia. Há bons motivos para a gente supor que Satanás sabia que não era bom que Cristo morresse na cruz. E a gente observa isso claramente quando a gente vê o início do ministério de Jesus. Depois de ser batizado por João Batista, Jesus se dirige, o Espírito Santo leva Jesus para o deserto para que ele jejuasse por 40 dias. E ali, a primeira ação de Satanás, qual foi? Tentação de Jesus para que ele abdicasse da cruz. Mas Jesus não abdicou. O foco do inimigo, então, não era que Jesus morresse, mas o foco dele é que Jesus usasse da sua autoridade para fugir disso. Transforme essas pedras em pães, ou atira-te de cima do pináculo que está ordenado aos teus anjos que te sustentarão em suas mãos. Então, Satanás, ele sabia, ele tinha noção de que a morte de Jesus seria a sua derrota, e ele não queria isso. E ele estava trabalhando todo o tempo para que Jesus não chegasse a esse ponto. Jesus sabia que ele sofreria na mão dos sacerdotes, das autoridades, e que viria, por fim, morrer. Jesus tinha plena consciência disso, e ele veio para isso. E a oposição de Satanás é tal que até o próprio Pedro foi usado por ele para tentar desanimar a Jesus. Quando os 3, Pedro, Tiago e João, desciam do monte com Jesus,
O próprio Pedro tentou falar com Jesus: olha, Senhor, não vai para Jerusalém, porque Jesus falou: olha, eu tenho que ir, eu vou ser morto. E Pedro falou: não, vamos ver o que está escrito lá em Mateus 16, 22. E Pedro, chamando à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo nenhum te acontecerá. E qual foi a resposta de Pedro? De Jesus a Pedro: arreda de mim, Satanás, porque tu não cogitas as coisas de Deus, mas dos homens. Então ali, Pedro foi usado pelo inimigo para tentar desanimar, desestimular o Senhor de ir para a cruz. Satanás não queria, em hipótese alguma, que Jesus viesse até o fim do caminho, que é a cruz, a sua morte, porque a sua morte traria vitória para a igreja e derrota para ele. Se Satanás sabia que a morte era o fim dele mesmo, Satanás, seria a sua própria derrota, e que Jesus estava obstinado, determinado firmemente a ir até o fim desse caminho, por que Satanás, então, no meio do caminho, parou de tentar dissuadir Jesus de ir para a cruz e passou a fazer o trabalho contrário, conforme nós já lemos? Satanás entrou em Judas, mas entrou para quê? Entrou para que Judas fosse o instrumento para que Jesus fosse preso, julgado, condenado e morto. Como assim? Se Satanás não queria que ele morresse, por que agora ele quer? Bem, Satanás observou que pelas vias pacíficas ele não conseguiu convencer o Senhor. O Senhor estava determinado no seu propósito. Vejamos que está em Lucas capítulo 9, versículo 51. E aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto aos céus, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Então, Satanás ele viu que, pelos meios normais, não seria possível convencer a Jesus a não ir para a cruz. Então nós vamos tentar outra estratégia. A estratégia agora é o contrário. Nós vamos aterrorizar o Senhor, esse homem, Jesus, para que pela dor, pelo sofrimento, então a sua natureza humana fale mais forte e ele então desista desse objetivo. E assim ele providenciou que todo o sofrimento possível fosse imputado a Jesus. Então ele entrou em Judas, ele providenciou que Jesus fosse traído, que Jesus fosse abandonado, que Jesus fosse negado, que Jesus fosse condenado, que Jesus fosse escarnecido, que Jesus fosse crucificado e trespassado. Então ele tentou tornar a morte de Cristo o mais dolorosa possível, para que nesse meio de caminho de sofrimento, nessa via crucis, o Senhor, na sua natureza humana, desistisse do seu propósito. Já que eu não posso vencer pelo bem, eu vou tentar resistir pelo mal. Ele tentou. E nesse processo da traição, julgamento, condenação, crucificação de Jesus, onde estava Deus? Qual foi o papel de Deus nesse processo? Deus não se importou com isso que estava acontecendo? Na verdade, o Senhor, sim, participou desse processo. Nós vemos que as Escrituras relatam desde centenas de anos antes de Cristo que isso iria acontecer. Isso demonstra claramente que já estava nos propósitos de Deus que isso acontecesse. E a gente pode observar que esse fato estava no controle de Deus. Então, vamos lá. Vamos citar algumas passagens que retratam essa descrição, essa previsão do sofrimento e morte de Cristo. Em primeiro lugar, Jesus falou que já estava previsto, foi citado lá em Salmo 118, 22, que ele seria rejeitado. Veja o que está lá em Mateus 21, 42. Perguntou-lhe Jesus: nunca leste nas Escrituras a pedra que os construtores rejeitaram? Essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos vossos olhos.
Então Jesus aqui ele citou um fato que foi registrado nos Salmos. Lá atrás, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra, a pedra angular. Também Jesus ele mencionou o Salmo 35:19, quando ele fala que o Filho de Deus deveria e seria odiado. Vejamos o que está em João 15:25. Isso, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei. Odiaram-me sem motivo. Então, Jesus foi odiado e isso estava registrado também em Salmos. Outra coisa que está registrada nas Escrituras antigas a respeito dessa vida de Cristo, dos fatos que ocorreram com ele, é que ele seria abandonado. Jesus menciona Zacarias 13:7 ao falar sobre isso. Vejamos, em Mateus 26:31. Então Jesus lhes disse: esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. E aconteceu isso quando Jesus foi preso. Todos os apóstolos fugiram, todos se esconderam, e o próprio Pedro, que tentou não se esconder e ir lá acompanhar Jesus, o negou. Então, nessa hora crucial, ele ficou sozinho. E as ovelhas então foram dispersas. Também Jesus ele cita o fato de que ele seria moído, torturado, mas não e seria trespassado, mas os seus ossos não seriam quebrados. Vejamos lá, ele cita Salmo 34 e Zacarias 12, mas vamos ver isso, a citação de Jesus, que está em João, no capítulo 19, 34 a 37. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que isto viu testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho. E ele sabe que diz a verdade, para que também vós creiais. E isto aconteceu para se cumprir a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz as Escrituras: eles verão aquele a quem traspassaram. A Escritura também, ela registra lá no passado, Jesus cita o Salmo 41 e Jeremias 19, em que ele seria traído e que ele seria vendido por dinheiro. Vejamos o que o Senhor fala lá em Mateus 27, 9 e 10 e João 13:8. Primeiro leamos João 13:8. Não fala a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. É antes para que se cumpra a Escritura: aquele que come do meu pão levantou contra mim seu calcanhar. E Mateus 27:9 fala: então se cumpriu o que foi dito por intermédio do profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço em que foi estimado aquele a quem alguns dos filhos de Israel avaliaram, e as deram pelo campo do oleiro, assim como me ordenou o Senhor. Então o Senhor Jesus ele vem relatando textos bíblicos antigos em que previam o seu martírio e morte. É aí que Deus está. Deus sempre esteve no controle da situação, Deus sempre esteve ciente desse fato de que seu filho seria perseguido, odiado, abandonado, condenado, torturado e morto. E Jesus ele cita isso explicitamente lá em Marcos 10, 33, 34, como ele iria morrer. O próprio Senhor Jesus descreve como seria sua morte. Vejamos. Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Condená-lo-ão à morte e o entregarão aos gentios. Hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo, mas depois de 3 dias ressuscitará. Portanto, está bastante claro que Deus não foi pego de surpresa. Deus estava presente nesse ato espetacular e maligno do pecado de Judas ao trair Jesus e de assassinarem o Senhor. Conforme eu já citei, Deus então ele previu e não evitou. Deus tem o poder, como soberano que é, de fazer acontecer ou impedir que aconteça as coisas. Deus previu que o seu Filho, o nosso Senhor, o Cristo,
viria encarnado à terra e seria rejeitado pelos homens e seria morto. Deus previu e não evitou. Estava claro na mente de Deus que algo semelhante iria acontecer com ele, e ele permitiu. Ele permitiu porque Deus tinha um propósito na sua morte, na traição, no seu sofrimento. Deus tinha um projeto que tinha que ser realizado, e esse pecado era um instrumento para que esse plano de Deus fosse realizado. Vejamos que está em Isaías 53, 6 e versículo 10 também. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. E no versículo 10, todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Portanto, esse projeto de Deus, da morte, sofrimento e morte de Jesus Cristo, ele não poderia ser frustrado. O pecado de Judas Iscariotes, do assassinato de Jesus, foi apenas um instrumento que Deus usou para que o seu plano fosse realizado. Deus estava em ação em todas as circunstâncias, em todos os instantes. Deus estava presente, agindo e controlando. Por trás de cada ato abominável dos homens, a mão invisível de Deus controlava os atos para que o seu plano fosse realizado. E quando a gente fala a mão invisível de Deus, a gente quer dizer a prática, a realização do seu propósito, do seu plano, do seu projeto. E o seu projeto era a morte do Filho para a remissão de pecados. Então, ao agir, ao permitir o pecado, é a mão de Deus que está agindo. Vejamos que está registrado em Atos, capítulo 4, 27 e 28. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungistes, Herodes e Pôncio Pilatos, como gentios e gente de Israel, para fazerem tudo que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Então fica explícito aqui que esses atos abomináveis e criminosos de Herodes, Pilatos, dos sacerdotes, de todas as pessoas que participaram dessa prisão, condenação, tortura e morte de Jesus, estavam predeterminadas por Deus. Eles fariam aquilo e eles pecaram fazendo aquilo, e o pecado deles redundou na morte de Cristo, na ressurreição de Cristo, na salvação da igreja. Então a mão de Deus quer dizer o efetivo exercício do projeto de Deus. A mão de Deus a gente vê quando o pecado realiza, quando o pecado acontece, quando o pecado se consuma e o bem maior que está acima do pecado, que são os propósitos de Deus, acontece. Na morte de Cristo, naquele pecado, a salvação alcançou a todos os eleitos de Deus. Por trás, então, desses homens malvados, sempre esteve agindo a mão invisível do nosso Senhor, para que a glória de Cristo pudesse ser alcançada na realização do seu plano. Qual a importância desse pecado e da ação de Deus para nós? A importância da ação de Deus nesse pecado para nós é que, se Deus não estivesse atrás dessa ação maligna desse pecado, se Deus não estivesse agindo com sua mão invisível, a morte de Jesus seria inócua, ineficaz. Mas por ser uma iniciativa de Deus, por ser um projeto de Deus para a nossa salvação, porque somente o Senhor tem o poder de agir para nos redimir da nossa culpa de pecado desde Adão até hoje, se não fosse Deus atrás de tudo isso, então seria apenas um ato violento, criminoso, maligno, ineficaz. O motivo pelo qual a morte de Cristo é importante porque é a coroa, é o coração,
é o centro do Evangelho. Vejamos o que está registrado em Romanos 5,8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Esse é o ponto extremo da manifestação do amor de Deus para conosco. É Ele agir de tal forma que o seu próprio Filho viesse a sofrer tudo o que sofreu: traição, abandono, ser negado, sofrer torturas, ser escarnecido, ser condenado, ser morto. E por fim o Senhor então ressuscitou para o nosso bem. Deus condenou o pecado, o nosso pecado, na carne de Jesus. E é por isso que nós somos livres. Deus condenou o nosso pecado, que deveria ser condenado na nossa carne, eternamente no inferno, na carne de Cristo. Veja o que está em Romanos 8,3. Porquanto que fora impossível a lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito, condenou Deus na carne o pecado, porque o homem pecou. E quem tem que pagar o preço do pecado do homem é o homem. Por isso Jesus teve que se encarnar e o Senhor puniu o pecado nosso, que deveria ser punido na nossa carne, na carne de Cristo. E é por isso que nós somos livres. Deus amaldiçoou a Jesus com a nossa maldição, porque nós éramos para estar naquela cruz, mas o Senhor pregou o seu próprio Filho naquela cruz, e por isso nós estamos livres. Vejamos que está em Gálatas 3,13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Então foi porque Deus amaldiçoou o seu próprio Filho, pondo nele a maldição que era nossa, é que nós podemos estar livres. Deus imputou o nosso pecado em Cristo para que nós pudéssemos ser livres. Ele imputou, ele pegou a culpa de um e colocou no outro, para que nós pudéssemos ser livres. Vejam que está em 2 Coríntios 5,21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, o Senhor Jesus se apresentou voluntário para que ele recebesse a imputação do nosso pecado, porque o pecado é nosso, a culpa é nossa, a punição deveria ser nossa, mas ele se apresentou em carne para receber a maldição, o castigo do pecado e a imputação da culpa do pecado em nosso lugar. Deus feriu e moeu o seu Filho naquelas torturas, naquela traição, naquela cruz, para que nós pudéssemos estar livres. Vejamos que está registrado em Isaías 53:5. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Portanto, meus irmãos, os pecados mais espetaculares que aconteceram ao longo da história da humanidade nunca anularam, mas sempre cumpriram seu propósito dentro do plano de Deus, que é o de glorificar o nome do Senhor Jesus. Nunca o pecado do homem foi capaz de anular a obra de Deus, mas pelo contrário, glorifica o nome do Senhor. E por fim, o Senhor julgará a todos e será justo juiz e será glorificado no seu julgamento. Essas visões históricas da soberania de Deus sobre o pecado, elas são importantes para fortalecer a fé da igreja, a minha fé, a tua fé, para que a gente entenda que por trás do sofrimento que o pecado nos imputa, que o pecado nos impõe, que o pecado nos pesa, está a mão de Deus para fortalecer a nossa fé. Confie no Senhor, porque Ele é soberano.
Eu espero que esta mensagem, não só do pecado de Adão, mas todos os que nós vimos, desde a queda de Satanás, pecado de Adão, pecado de Judas, a venda de José e outros mais que ocorreram, tenha ficado claro para mim e para todos nós que Deus está no controle de todas as situações, ainda que pareça que está ruim, ainda que esteja doendo em mim ou em você. Anime-se, confie no Senhor. Nós, eleitos de Deus, filhos de Deus, não fomos feitos para habitar nesta terra corrompida. A nossa pátria, o nosso lar é Israel celestial. E para lá nós iremos no dia que o Senhor voltar, em que Ele vai derrotar a Babilônia, em que Ele vai derrotar o pecado, em que Ele vai derrotar a morte, em que Ele vai prender em prisão eterna Satanás e seus demônios. E nós iremos com o Senhor para o céu, reinar eternamente. Nós ali viveremos. Então, ainda que esteja doendo, ainda que a gente olhe o mundo em volta da gente, esteja difícil, as circunstâncias desanimadoras, a gente veja a corrupção, a gente veja a mentira, a gente veja a violência, a gente veja a desesperança, não desanime. O Senhor está no controle. Ele cuida de você. Ele cuida de mim, Ele cuida da sua igreja. Os seus eternos decretos sempre vão acontecer. O Senhor está no controle de todas as circunstâncias. Eu espero que essa leitura deste livro tenha sido útil para você. Se você achou que foi bom, edificante e acha que pode ser útil para outra pessoa, eu sugiro a você compartilhe este vídeo e os demais vídeos dos outros capítulos com seus amigos, familiares, pessoas que precisam ouvir essa mensagem. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se, porque nós continuaremos os estudos bíblicos e leituras de outros livros. Se você quiser, marque o sininho da notificação para ser avisado toda vez que a gente publicar um novo material. É uma alegria sempre falar do amor de Deus e da palavra de Deus a todos os homens. Deus te abençoe. Deus nos abençoe a todos. Fique com Deus. Tchau, tchau.